categoria funções de texto. Na aula de hoje veremos 4 funções. Função localizar. Ela localiza um valor de texto dentro de outro, tá? Não diferencia maiúscula de minúscula. A função procurar, prima dela, ela tem a mesma função, só que ela vai fazer a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Função mudar, muda os caracteres dentro de um texto. A função substituir, substitui um novo texto por um texto antigo em determinada cadeia de texto. Tá, a função localizar. A sintaxe dela, eu tenho aqui, né, 2 argumentos obrigatórios e um opcional. O primeiro argumento, né, que é o texto procurado, é o texto que você deseja localizar. Tá? O segundo argumento no texto é o texto no qual você deseja procurar o valor do argumento, texto procurado. E aqui a gente tem, né, um argumento opcional, que é o número inicial. É o número do caractere no argumento, no texto, que você deseja iniciar a busca. Tá? A gente vai ver isso aqui nos exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho aqui da função, eu tenho aqui a minha fórmula, né, como ela está descrita. Vamos chamar ela aqui. Chamei a função localizar. Primeiro argumento aqui eu defini como o P minúsculo, tá? Para procurar em qual texto? Na célula B20, onde está escrito caixa preta do avião. E não defini um valor inicial para a busca, tá? Percebe que aqui ele identifica já, né, que o caractere P está aqui, né, na 7ª posição, né, ou seja, o 7º caractere, e retorna para mim o número 7. Vamos ver mais uma aplicação dela aqui. Chamei a localizar, defini qual texto procurado, agora eu apontei para uma célula, tá? Onde está escrita a palavra caixa em maiúscula. Apontei aqui qual célula onde ela vai procurar esse texto e também não defini valor inicial, tá? Percebe que aqui ela já detectou, né, que a caixa preta, que a caixa é a primeiro caractere aqui. Então vamos colocar aqui para mim começar essa procura a partir do 5º caractere, por exemplo. Aqui ele me retorna um valor de erro, porque ele não conseguiu encontrar a palavra caixa, né, a partir do 5º caractere. Função procurar. A sintaxe dela, né, possui 2 argumentos obrigatórios e um opcional. Tá? O primeiro, que é o texto procurado, é o texto que você deseja localizar. Né? O segundo, né, no texto, é o texto que você deseja procurar o valor do argumento, né, no texto procurado. E o mesmo caractere opcional, né, que é para inicializar a busca a partir de um caractere específico. Vamos ver aqui os exemplos da função procurar. Chamei ela aqui procurar, agora eu estou fazendo a mesma procura, o P minúsculo na célula caixa preta do avião. Ele está me retornando um valor de erro, por quê? Porque ele não identificou o P minúsculo nesse conjunto de texto, tá? Aqui então ele está fazendo a diferença entre caractere maiúsculo e minúsculo. Mais um outro exemplo aqui, indiquei a célula, tá? Apontei a célula, apontei o texto que eu quero buscar, também não defini caractere inicial. Aqui então eu estou procurando a palavra preta. Ele identifica para mim que ela inicia no caractere 7, né? Vamos tentar trocar aqui, colocar preta minúscula. Percebe que ele retorna erro porque essa função vai procurar exatamente o caractere específico, né? Função ok. Função mudar. A sintaxe dela, né, possui 4 argumentos, todos obrigatórios. O primeiro é o texto antigo, é o texto no qual você deseja trocar os caracteres. Eu tenho o número inicial, né, que é a posição do caractere que você quer trocar. Eu tenho a quantidade de caracteres indicados a partir da posição do número inicial que eu quero trocar. E qual é o texto que eu vou substituir. Tá? No exemplo fica mais claro. Eu tenho aqui a célula 2019, eu quero trocar o 19 por 20. Vamos ver como que funciona aqui. Chamei a função mudar, defini o texto, tá? Que é a célula B23. Defini o número que é para ela iniciar, então aqui ela vai começar a partir do 3º caractere. Repare que o 3º caractere aqui é o numeral 1. E ela vai fazer a substituição nos próximos 2 caracteres, ou seja, eu estou falando para ele trocar o 3º e o 4º caractere dessa célula. E qual o texto que eu vou inserir? O texto 20. Então percebe que ele faz essa mudança. Tem um exemplo similar aqui, chamei a função mudar, só que agora eu vou definir para ela, em vez de um texto, uma célula. Tá? Aqui eu tenho a mesma definição da anterior, o texto antigo, né, a célula que eu quero mudar, o caractere inicial, o número de caracteres que eu vou trocar e qual o texto inserido. Dessa forma, se eu quiser, por exemplo, mudar aqui para 24, eu posso trocar o número que ele vai inserir aqui. Ok?
Função substituir. Ela possui 3 argumentos obrigatórios e um opcional, tá? O primeiro argumento é o texto, ou seja, é o texto ou a referência a uma célula que contém o texto no qual deseja substituir os caracteres. Eu vou indicar o texto antigo, que eu quero substituir, qual o texto novo que eu vou implementar, e o número de ocorrência. Repare que aqui, se esse texto repetir mais de uma vez, eu posso indicar para ele. Se eu não colocar nenhuma referência, ele vai trocar todas as ocorrências, e eu posso identificar e apontar qual referência que eu quero que ele troque, como a primeira, a segunda ou a terceira. Veremos nos exemplos. Tem alguns dados aleatórios aqui. Primeiro exemplo, eu tenho a célula dados de venda, eu quero trocar a palavra vendas pela palavra custo. O que eu faço aqui? Chamei a função substituir, defini qual é a célula que eu quero trabalhar, defini qual é o texto antigo que eu vou substituir, que é a palavra vendas, defini o texto novo que eu vou inserir, que é o texto custo, e não defini número de ocorrências. Então aqui percebe que o resultado é o texto dados de custo. Tá? E fiz mais um teste aqui. Chamei a função substituir, indiquei agora a célula escrito bimestre 1, 2020, hífen 1, e falei para ele trocar o texto antigo, o caractere 1, pelo caractere 2. E falei para ele trocar só a segunda ocorrência. Então perceba o resultado, apenas a segunda ocorrência do numeral 1, ele troca pelo numeral 2. E se eu não declaro o valor da minha ocorrência, ele troca todos. Então aqui ele trocou os dois numerais 1 que ele encontrou pelo caractere 2.